O Santo Crisma, de que por tradição apostólica se usa na Igreja de Deus, para as confirmações e bênçãos, é composto de azeite de oliveira, misturado com bálsamo, o que representa, entre outras coisas, duas preciosas e muito amadas virtudes, que resplandeciam na sagrada pessoa de Nosso Senhor, as quais encarecidamente nos recomendou, como se por elas o nosso coração ficasse obrigado a ser especialmente consagrado ao seu serviço e devotado à sua imitação. Aprendei de mim, disse ele, que sou manso e humilde de coração. A humildade faz-nos perfeitos para com Deus, e a mansidão para com o próximo. O bálsamo que, como já disse acima, entre todos os licores vai sempre para o fundo, representa a humildade, e o azeite de oliveira, que anda sempre à superfície, representa a mansidão e a bondade, que leva de vencida todas as coisas e prima entre as virtudes, como a fina flor que é da caridade, a qual, segundo São Bernardo, está na sua perfeição, quando não só é paciente, mas quando, além disso, é mansa e afável. Mas procura, Filoteia, que este crisma místico composto de doçura e humildade esteja dentro do teu coração, porque é um dos grandes ardis do inimigo fazer com que muitos se enlevem com as palavras e aparências exteriores dessas virtudes, e não examinando bem os seus afetos internos, pensem que são humildes e mansos, quando aliás de fato não o são, o que se reconhece porque, a despeito da sua cerimoniosa doçura e humildade, a mais pequena injúria que recebam logo, se exaltam com arrogância sem igual. Dizem que aqueles que tomaram o antídoto que vulgarmente se chama a graça de São Paulo não incham sendo mordidos e picados pela víbora, contanto que a graça seja da legítima. Da mesma sorte, quando a humildade e a mansidão são boas e verdadeiras, preservam-nos da inchação e da ardência que as injúrias costumam provocar em nossos corações. E se, sendo picados e mordidos pelos maudizentes de inimigos, nos tornamos altivos e ficamos melindrados e despeitados, é sinal de que nossa humildade e mansidão não é verdadeira e franca, mas fingida e aparente. O santo e famoso patriarca José, mandando seus irmãos do Egito para a casa de seu pai, só lhes deu este aviso: não vos irriteis durante a jornada. Eu digo-te o mesmo, Filoteia, pois que esta miserável vida não passa de uma jornada para a bem-aventurada. Não nos aborreçamos, pois nem briguemos uns com os outros ao longo do caminho. Marchemos com o grupo dos nossos irmãos e companheiros, doce, pacífica e amigavelmente. E digo-te com toda a clareza e sem exceção alguma: não te irrites nem muito nem pouco, se possível for, e não admitas nenhum pretexto, qualquer que seja, para abrir a porta do teu coração à cólera. Porque São Tiago diz sem rodeios e sem reservas, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. É preciso realmente resistir ao mal e reprimir os vícios dos que estão sob a nossa dependência, constante e corajosamente, mas também mansa e sossegadamente. Nada aplaca tanto o elefante irado como a vista de um cordeirinho, e nada quebra tão facilmente a força da artilharia como a lã. Não levamos tanto em conta o corretivo que procede da paixão, embora acompanhada de justiça, como a que não tem outra origem afora a razão, porque, estando a alma racional naturalmente sujeita à razão, não fica sujeita à paixão senão por tirania, e, por conseguinte, quando a razão é acompanhada da paixão, torna-se odiosa, pois que a sua justa dominação
é neutralizada e aviltada pela camaradagem da tirania. Os príncipes muito honram e consolam os povos, quando os visitam com aparato de paz. Mas quando trazem armadas, embora seja para o bem público, as suas vindas são sempre desagradáveis e nocivas. Porque ainda mesmo que façam observar à risca a disciplina militar entre os soldados, todavia nunca poderão fazer tanto que não se dê alguma desordem, pela qual o homem de bem é oprimido. Assim também, enquanto a razão reina e executa pacificamente os castigos, correções e repreensões, ainda que o faça com rigor e exatidão, todos amam o gesto e o aprovam. Mas quando ela traz consigo a ira, a cólera e o enfado, que diz Santo Agostinho, os seus soldados, então torna-se mais terrível do que amigável, e o seu próprio coração fica por essa causa sempre humilhado e maltratado. É melhor, diz o mesmo Santo Agostinho, escrevendo-a pro futuro, recusar a entrada à ira justa e equitativa, do que recebê-la, por pequena que seja, porque, uma vez acolhida, é muito difícil fazê-la sair, tanto mais que ela entra como um pequeno broto, e engrossa e torna-se num instante árvore robusta e agigantada. E se por acaso ela pode chegar à noite, e o sol se põe sobre a nossa ira, o que o apóstolo proíbe, convertendo-se em ódio, então já não há meio algum de nos desfazermos dela, porque ela sustenta-se de 1000 persuasões. Pois nunca homem algum irado se persuadiu e pensou que a sua paixão é injusta. É, pois, melhor procurar saber viver sem ira do que querer usar moderada e prudentemente dela. E quando, por imperfeição e fraqueza, nos virmos por ela surpreendidos, é melhor repeli-la sem demora do que querer entrar em concessões e compromissos. Porque, embora lhe façamos poucas concessões, ela torna-se senhora da praça, e faz como a serpente que puxa com facilidade todo o seu corpo para o lugar onde pode meter a cabeça. Mas, como hei de deitá-la fora? Tu me dirás. É preciso, minha Filoteia, que ao primeiro momento de cólera que tenhas, concentres profundamente as tuas forças, não brusca nem impetuosamente, mas tranquilamente, e contudo muito a sério, porque, como se vê nas audiências de muitos senados e parlamentos, quando os porteiros brandam silêncio, fazem mais barulho do que aqueles a quem querem fazer calar. Assim, também sucede muitas vezes que, querendo com violência reprimir a nossa cólera, excitamos em nosso coração mais perturbação do que ela tinha originado. E o coração, assim perturbado, já não pode dominar-se a si mesmo. Depois deste suave esforço, ponha em prática o aviso que Santo Agostinho, já velho, dava ao recém-criado bispo Auxílio. Trata de fazer, dizia ele, o que um homem santo deve fazer. E se te suceder o que o homem de Deus diz no Salmo, o meu olho está turvado de grande cólera, recorre a Deus exclamando, tende misericórdia de mim, Senhor, para que ele estenda a sua destra e refreie a tua paixão. Quero eu dizer que é preciso invocar o auxílio de Deus quando nos vemos agitados da ira. A imitação dos apóstolos atormentados pelo vento e pela tempestade no meio das águas, porque ele ordenará às nossas paixões que amainem e reinará grande bonança. Mas sempre te advertirei de que a oração que se faz contra a cólera presente e reinante deve ser feita doce e suavemente, e não com violência. O que hás de observar em todos os remédios que se usam contra este mal. Por isso, apenas advirtas ter caído em algum ato de cólera,
repara sem demora a falta com que um ato de mansidão com a mesma pessoa contra quem te irritastes. Porque assim, como é soberano o remédio contra a mentira o desdizer-se dela imediatamente, logo que se dá conta de a ter dito, assim também é bom remédio contra a cólera repará-la logo a seguir por um ato contrário de mansidão. Porque, como costuma dizer-se, as chagas frescas curam-se mais facilmente. Ademais, quando estás sossegada e sem nenhum motivo de ira, trata de fazer grande provisão de doçura e magnanimidade, dizendo todas as tuas palavras e fazendo todas as tuas ações, pequenas e grandes, da maneira mais suave que te seja possível, lembrando-te de que a esposa no Cântico dos Cânticos não tem somente o mel nos lábios e na ponta da língua, mas também o tem debaixo da língua, isto é, no peito, e não somente tem mel, mas também leite, pois que, para com o próximo, é preciso que sejam meigas e suaves não só as palavras, mas também todo o peito, isto é, todo o interior da nossa alma. E não se há de ter só a doçura do mel, que é aromático e cheiroso, isto é, a suavidade da conversa educada com os estranhos, mas também a doçura do leite para com os de casa e vizinhos mais chegados, coisas em que, sobremaneira, faltam àqueles que na rua parecem anjos e em sua casa são uns demônios.